O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. E hoje o que é que nós temos aqui? Uma OOTD, o modelo T10. E eu nem sei como é que é de começar. Vocês já viram o aspecto disto? Olhem-me lá este aspecto de canhão. Esta scooter tem um motor de 500 watts com um pico de 900 watts. Como não podia deixar de ser, esta scooter tem um torque de 30 Nm. Estamos a falar de uma suspensão traseira e de uma suspensão dianteira de mola helicoidal. Tanto a suspensão da frente como de trás são reguláveis. Travões de disco de 140 mm, tanto atrás como à frente. E ainda conta com dois pneus off-road, como vocês podem ver pelo piso, de 11 polegadas. Esta scooter vem com 3 posições de ajuda, a Eco, a Standard e a Alta. Posso-vos dizer que isto anda mesmo muito. Para vocês dizerem que eu não vos ensino nada, vou-vos ensinar a desbloquear, mas não digam nada a ninguém. O que é que vocês fazem? Primem o travão do lado esquerdo, ligam a scooter e clicam 1, 2, 3 na patilha de aceleração do polegar. Ela faz o check, está desbloqueada. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem disto? É sempre que a parem, ela volta a ficar bloqueada. Por isso, se tiverem algum encontro com a autoridade, liga, desliga e ela volta aos 25 km. Como vocês sabem, este tipo de tecnologias vem sempre bloqueado a 25 km/h, velocidade máxima. Ela realmente tem um grip nestas paredes, fogo, esqueçam lá. Oh. E mudando um bocadinho de cenário, para vos falar da bateria, que esta é de 48 volts, 13 amperes hora. A autonomia desse canhão é de 35 a 45 km, lá está, dependendo da ajuda que vocês utilizam. E quanto tempo demora a carregar a bateria? Perguntam a vocês. 4 a 5 horas a correr bem. Dizem eles que este bicharoco aguenta 35 graus de inclinação. Vou testar. Ainda não vos falei do sistema de dobragem, que é muito simples. Já está. Quanto é que ela pesa? 31 kg. Top para o ginásio. A marca garante que isto aguenta até 150 kg de peso. Se tiveres 50 cm podes utilizar a trotinete, podes, mas a altura ideal é 1,60 m a 2 metros de altura, por isso estou enquadrado na altura ideal. Temos aqui uma base antiderrapante de 70 por 23. E para que é que eu vos trouxe para a sombra? Para vos mostrar a classe destes piscas. Olhem lá isto. Isto são piscas que cobrem 270 graus, tem pisca também do outro lado que eu já vos vou mostrar. Depois temos sinal de travagem, que é esta luz intermitente, e quando ligamos as luzes, ela fica com sinal de presença e sinal de travagem. Pá, que classe! Conseguem ver o azul ligado deste lado? E quanto a esta luz dianteira, temos a possibilidade de ter a luz em branco. Olhem lá, luz em amarela. Vocês não têm a mesma ideia da suspensão disto. Esqueçam lá isso. Esquece.
Agora vou-vos mostrar o aspecto disto a andar lateralmente, porque isto realmente é espetacular. Fogo, esqueçam lá isto. Esta sim, realmente é impressionante a potência disto. Ou seja, isto tem 500 watts, mas eu acho que este modelo, por ter tanto peso, merecia aqui um motorzinho com, pá, no mínimo 1000 watts. Ela é mesmo muito pesada. Ela é mesmo muito pesada, mas pá, ela agarra-se aqui nas paredes aqui deste skatepark, que é uma loucura. Pá. Esqueçam. Esqueçam, isto é simplesmente brutal. Eu já saltei aqui umas escadas, mas só para vocês verem que isto é simplesmente espetacular, meu. Fogo. O que é que eu vou fazer? Vou testar este bicharoco na terra, no empedrado, coisa rápida. Na terra se calhar não, se calhar na terra vou demorar um bocadinho mais, porque eu gosto de fazer isto. Mas aqui no skatepark é espetacular isto. O que é que eu tenho para vos dizer? Acho que o descanso é bastante robusto, mas deveria estar mais acima. Ela é alta e estamos aqui a roubar espaço nesta altura com o descanso que fica da bateria para baixo. Isto devia ser corrigido, os parafusos deviam ser postos mais acima, que é para eu realmente ter este espaço todo livre para conseguir saltar. Assim não dá, ela bate. Bem, agora vou fazer aquele teste no paralelo, que nem sei para que é que vou fazer, isto com esta suspensão que tem, é para esquecer, não é? Pá, super suave. Pá, muito, muito, muito bom. Ah, nem vou fazer mais isto, esqueçam lá isso, esqueçam. Bem, agora só vou gravar. Vou gravar aqui esta subida, só para vocês verem a minha posição. Pá, aqui é uma scooter bastante grande, pá, com tamanho. Pá, estamos a subir, ela está com 15 km por hora, desbloqueada, a subir, isto tem pá aí 30 graus. Nota-se que precisava aqui de um motorzinho pá aí no mínimo de 1000 watts. Vamos testar aqui um bocadinho do off-road, só para ver se isto acompanha ou não. Pá, isto tem uma suspensão que é inacreditável. Inacreditável. Uma travagem boa. Pá, impecável. Olha lá isto. E eu agora, enquanto empurro, aproveito ao unboxing, que é rápido, só para vocês verem como é que isto vinha condicionado, porque realmente o interior da caixa vinha em mau estado. Esta vai dar luta. Vamos ver se eu consigo tirar isto rapidamente, porque vocês não viram grande montagem desta e-scooter, porque eu estava entusiasmadíssimo para montar, porque isto realmente é... Olhem para o tamanho disto. Primeiro, devem ler o manual, porque eu não li e tive que andar aqui às voltas, mas isto é super simples, vocês só têm que colocar a haste do guiador, apertá-la neste sítio, alinhada pelo sítio onde ela vai prender atrás, é muito simples, põem ao sítio, colocam o guiador, apertam estes dois parafusos, de seguida colocam os piscas, apertando aqui por trás os piscas, e depois colocam esta parte aqui com mais dois parafusos de um lado e do outro e fica montada. O que é isto? Isto são autocolantes para vocês personalizarem a trotinete como vocês quiserem. Ela, vocês possivelmente se encomendarem uma destas, ela ainda será dos modelos em que vão notar aqui a cola de alguns autocolantes. Isto porquê? Porque a marca inicialmente colou os autocolantes na trotinete. E o que é que acontece? Isso na viagem, eles pelos bichos iam descolando. E eles agora o que é que fazem? Na própria fábrica retiram os autocolantes todos e enviam os autocolantes à parte. Se calhar seria melhor para a marca nem sequer colar e trazer os autocolantes à parte, porque cada um punha isto como queria. Por isso, se vocês virem aqui alguns bocados de cola, que eu depois, entretanto, vou tirar para colar os autocolantes à minha maneira, já sabem do que é que foi. E mais umas coisas. Traz um carregador, traz as chaves normais que costuma trazer para este tipo de produto, traz substituição de calça à frente, substituição de calça atrás, traz mais uns jogos de parafusos extras, que eu não sei bem para que é. Será para alguma coisa aqui na trotinete, caso seja necessária. E posto isto, o que é que eu vou fazer? Aliás, vocês já viram aí nos vídeos, eu se calhar já ando a fazer isto. O que é que eu vou fazer? Vou testá-la, porque isto realmente, meu Deus. E agora vou tentar subir aqui uma encosta levemente íngreme. Eu não acredito que este motor de 500 watts consiga subir, contudo eu vou dar lance para ver se consigo ter inércia para conseguir subir. Já começa. Vai até aqui, acabou.
Acabou. Por muito que eu queira, subiu meio e com lance. Pá, 500 watts. Tem que meter um motor mais potente nisto. É muito peso para um motor de 500 watts. Isto no mínimo tem que levar aqui um motorzinho de 1000 watts para ter força e um torque mais elevado para conseguir subir. Realmente falta-lhe aqui um bocadinho mais de vitamina para isto andar um bocadinho mais. Ela está desbloqueada. Está desbloqueada, mas mesmo assim... mas é engraçado. É engraçado. Tenho a dizer, muito boa suspensão. Muito boa suspensão mesmo. Nada a dizer. Travões também espetaculares. Tem uma iluminação que depois vou testar à noite, que julgo eu também deve ser muito boa. Vamos só fazer aqui mais uns saltos. Só aqui mais uns saltos. Vocês viram que foi sofrido. Agora vamos deixar aqui o sistema de travões. Vocês estão a ver a inclinação disto, não é? Aqui não tenho lance suficiente para descer. Espetacular. Vocês já viram o que é que isto era capaz em off-road? Ela é muito robusta, grande suspensão, grande travagem, mas faltava-lhe aqui um motor mais potente. O desenho da scooter está simplesmente espetacular, mas falta-lhe aqui, falta-lhe aqui. Agora vamos testar esta bela máquina à noite. Estamos a falar de uma trotinete que custa à volta de 500 euros. E se vale a pena? Eu acho que sim. Ela é muito, muito robusta. É bonita que dói. Tem uma suspensão e uma travagem esplêndida. Acho que o motor podia ser um bocadinho mais vigoroso, mas para deslocações para o trabalho, cidade, que é impecável. Agora, para umas coisinhas um bocadinho mais radicais, fica um bocadinho limitada. Os pneus também têm um grip brutal. E agora estou com alguma curiosidade de ver esta iluminação, que realmente parece-me aqui uma coisa bem esgalhada. Vamos lá tentar a subida impossível. Nada. Temos que ajudar. Temos que ajudar. Não sobe. Não sobe. Não sobe. Bem, de resto é o que vocês estão a ver. Isto foi a apresentação desta scooter. Espero que tenham gostado. Malta, nunca se esqueçam, quando a vida vos deixar de sorrir, tem sempre a prima para lhe darem aquele beijo. Até para a semana.